Há 50 anos, Caraguatatuba vivia a pior tragédia da história do município. A chamada catástrofe de 67 foi uma das mais chocantes do país. Foi um dos marcos para mudanças expressivas no sistema de segurança de todo o estado de São Paulo. Então, o decreto da Defesa Civil, ele surgiu em 1976, por ocasião de uma comissão anterior que estava estudando grandes tragédias que aconteceram aqui no nosso estado. Nós tivemos o Andraus, o Joelma, e um deles foi realmente essa tragédia que nós tivemos em Caraguatatuba, onde oficialmente nós tivemos mais de 400 mortos, né? Realmente, além do impacto ambiental, do impacto social e econômico, na época foi no noticiário, até em mídias internacionais, foi um impacto bastante danoso aqui para a região e para o Brasil como um todo, né? Criada a Defesa Civil do Estado de São Paulo em razão do fato que aconteceu em Caraguatatuba, dessa necessidade de juntar os esforços operacionais, né? Depois aconteceram 2 eventos em São Paulo, o incêndio do edifício Andraus, o incêndio do edifício Joelma. Então, tudo isso foi mostrando que era preciso você ter uma conjunção de forças que não seriam anormais, não seriam as normais do dia a dia, seriam forças que precisam se juntar porque o evento é muito maior do que todo mundo, né? Esse é o memorial da catástrofe que fica dentro do cemitério municipal de Caraguatatuba. Aquelas madeiras entrelaçadas ali simbolizam a quantidade de árvores que foram arrastadas pelas forças das águas. É aqui onde repousam os restos mortais de inúmeras vítimas que sucumbiram em 67. Muitas delas sem nome, sem identidade, e é assim que permanecem ainda hoje muitos dos valentes que ajudaram nos resgates. São os heróis anônimos de Caraguá. E dentre tantas são pessoas anônimas, mas que para nós são relevantes. Através de documentos históricos, verificamos a família Miqueleto, que era proprietária de uma padaria, que ofereceu pão para todos os sobreviventes e seus familiares, até o exército chegar. Uma dessas heroínas é a Vera Lúcia. Na época, ela tinha só 16 anos, mas ajudou no resgate das vítimas e se lembra de tudo, como se fosse ontem. Eu lembro que eu trabalhava numa boutique na cidade, e a chuva foi assim, uns 15 dias seguidos, mais forte, sem parar, 15 dias seguidos. A loja não podia abrir as portas, que a chuva era demais. Aí chegou um senhor e falou, Flávio Mato, Vera, sua casa está caindo. Eu falei assim, como? Aí corri para cá, vim aqui ver, o morro tinha descido. E tinha uma pedra imensa, enorme. Uma pedrona aqui na área, quebrou tudo aí na frente. Aí estava nesse quarto e contando as barreirinhas que caíam. Aí aquele batidão na porta era o Dr. Celestino, o delegado. Sai que tá acabando o morro, tá descendo tudo. Aí a Márcia correu para casa dela, mas eu já vi a barreira descendo, né? Aí só amarrei a brusa aqui e fui. Quando entrei, estava Carlinho, um menininho desse tamanho, assim. Ele vinha rolando, boiando assim, né? Aí enfiei a mão, assim, peguei esse ossinho dele pra fora. Aí tinha a família da Dona Geraldina. Então eu subi, enfrentando tudo. A Dona Geraldina tava com essa parte assim pra fora. Pareceu um pau, um caibro, né? Enfiei assim na janela, assim, levantei aqui assim, puxei ela. Foram inúmeros salvamentos, mas um marcou mais. Aí eu subi nessa casa, tinha uma criança no berço. E a senhora, Ana Marinha. Aí eu peguei a criança e peguei ela e vim. Aí quando cheguei, era alta, agora que ficou baixa, né? Quando cheguei, pegar a criança aqui e ela aqui em mim. Aí eu olhando, eu vi que o pessoal tudo fez assim, aí eu olhei para trás. Aí vinha vindo a pedra, vinha vindo assim, ia passar por cima de mim com a criança e a Dona Geraldina. Aí eu peguei, apertei a criança no peito e larguei ela. Aí escureceu, parou, acabou, não tinha mais como. Aí a rua aqui, era água por aqui.
Fui embora, fui lá pegar minha mãe, que estava na casa do seu Zé, minha mãe, minha avó, meu irmão e meu pai. Aí nós fomos para o centro, né, lá para o museu. Aí ficamos lá, quando foi 5 horas da manhã eu vi. Clareou, estava claro o dia. Aquele sol maravilhoso, vocês não acreditam. A primeira pessoa que eu encontro aqui perto daqui, né, que era tudo aberto, é a senhora que escapou do meu braço. Aí entrei aqui dentro, peguei as toalhas, embrulhei ela, né, deixei, e aí fomos embrulhando. Foi pondo o pessoal ali, mas daí veio a onda, veio a enchente, a água, tudo aí, levou todo mundo embora. Os corpos. Foi tudo embora. A senhora se enxerga como uma heroína? Se eu pudesse salvar todos, aí se considerado, mas não consegui salvar. Você fecha os olhos, às vezes perde o sono, você fica vendo todos. Aquela cena vem na tua cabeça, não tem pra onde correr. Você pode falar, mas isso passa, isso esquece. Você morre, mas não esquece. Você vai levar essa lembrança, vai levar com você. São memórias que jamais serão esquecidas. Na hora você não pensa nada. Na hora você quer, o que você puder fazer, você faz. Isso é qualquer um. Já penso eu, né, que seja assim. Enquanto você vê que tem vida, você vai enfrentar. Agora, para mim, o pior foi depois. Quando dá esse tempo assim, eu fico muito triste, muito preocupado. Se você vê, está tudo construído outra vez. Isso vai voltar a acontecer. Não durmo, eu fico pensando, porque tem muita casa que está em área de risco aí. Mas a prefeitura tira, da casa não sei para onde, da casa não sei para lá, eles voltam para cá. O povo costumava dizer que a serra tinha caído. Toda a região central da cidade ficou comprometida. O Morro do Cruzeiro, o Jaraguá, a Ponte Seca. O prédio da Santa Casa, que fica bem no centro, foi um dos poucos que resistiram à tromba d'água. E enquanto o mundo desabava do lado de fora, lá dentro, verdadeiros anjos da guarda lutavam contra o relógio para salvar vidas. O Dr. Kate Kamura e o Dr. Borabeb foram duas pessoas relevantes para que não ocorresse a morte de Caraguá. Eles foram divididos em duas partes, porque tudo começou com a descida da serra, próximo à Santa Casa. Então, até a ponte da Santa Casa ficou o Dr. Kate, e da ponte da Santa Casa para cá ficou o Dr. Borabeb. Na época da catástrofe, o Dr. Kate já trabalhava na Casa de Saúde Estela Maris há 3 anos. Eu sei que as enfermeiras, etc., ficaram muito nervosas, né? Ficaram muito, porque realmente foi assustador na época. Foram quase 24 horas ininterruptas de trabalho, marcadas por episódios inesquecíveis. A esquerda, a margem esquerda do rio ficou isolada do nosso lado, que ficou à direita. E nós ficamos isolados do restante do povo por causa do entulho. Chegou a 2 metros de altura, só de árvores e casas, né? Resto de casas, essas coisas assim. Um dos principais prejuízos à prefeitura de Caraguatatuba foi em relação às finanças. A Fazenda dos Ingleses, por exemplo, que na época funcionava como um dos pilares da economia da cidade, foi profundamente abalada. As plantações de laranjas e bananas foram dizimadas. Diversos animais morreram e os que sobreviveram precisaram ser sacrificados para alimentar a população. Arrasados, centenas de moradores deixaram a cidade e abandonaram suas casas. Mas é como dizem, não há mal que dure para sempre. E mesmo com todas as dificuldades, como uma fênix, Caraguá ressurgiu das cinzas e retomou o posto de princesinha do litoral norte. No próximo bloco você vai conferir um pouco mais sobre como a cidade se reergueu e quem foi a peça-chave para que isso acontecesse. A gente volta já.